Agora nós vamos falar de algumas personalidades, né, ou personagens que são coléricos, né, para que isso ajude a gente a internalizar e visualizar esses temperamentos em ação, características desses temperamentos, né? E para isso eu vou recorrer a duas grandes fontes, né? Eu vou usar alguns, eu vou usar trazer alguns personagens bíblicos, né? Porque são de amplo conhecimento na nossa cultura, né? Aqui no Brasil, nossa cultura ocidental. Vou trazer também exemplo de santo, né? Por quê? Porque os santos, eles tinham uma prática muito frequente de confessar os seus pecados e fazer exame de consciência e registrar por escrito esse autoconhecimento e tudo mais. Então, é uma fonte, assim, inesgotável do ser humano funcionando por dentro, né? Que é raro você encontrar. E também está de muito fácil acesso. E também vou recorrer a dois filmes, né? Dois filmes bastante conhecidos e que estão muito em alta aqui no nosso tempo, né? O Senhor dos Anéis, que você pode depois pôr o filme, assistir e ver, né? Aqueles movimentos dos personagens, do personagem que eu está aqui, e também do Guerra nas Estrelas, o Star Wars, que também você pode observar esse tipo de movimento, tá bom? Então, olha só. Vamos começar então aqui pelos coléricos. Primeiro colérico, se a gente olhar lá na Sagrada Escritura, o primeiro colérico que a gente vai, assim, que é o colérico de fichinha, que já brilha o olho, né, como assim, brilha aquele fogo do colérico, expande, transmite com muita clareza, é São Paulo Apóstolo, né? São Paulo Apóstolo. Lembra que o colérico ele tem aquele espírito militar, aquele espírito bélico, aquele espírito de desafio, né? São Paulo Apóstolo, ele é muito curioso porque ele foi o último a chegar entre os apóstolos, né? E o que mais fez, vamos dizer assim, né? Ele fez mais do que os outros 12 apóstolos, né? Então, ele chega por último e sai abrindo, né? Inaugurando dioceses, igrejas ao longo de toda a região ali do Império Romano, né? E não só isso, mas ele ainda tem um desejo ardente de evangelizar a própria cidade de Roma, né? As pessoas da cidade de Roma, que era o coração, né, de toda aquela estrutura de valores, vamos dizer assim, que eram contrários ao que ele pregava, né? Ali estava a capital do Império Romano e é ali que São Paulo apóstolo quer ir. Ele quer ir logo no mais difícil, né? O colérico, eu quero vencer o mais difícil. O colérico, eu quero fazer um monte. Então saiu viajando para tudo quanto é lado, não parou quieto em nenhuma diocese e foi o que mais escreveu também cartas ali na Bíblia, né? Na Sagrada Escritura, no Novo Testamento. O maior número de cartas que nós temos é de São Paulo apóstolo. E o interessante, e por isso que São Paulo apóstolo ele é um ícone de colérico muito interessante, porque você pode ler as cartas dele. E quando você lê as cartas dele, você esbarra assim, nitidamente numa pessoa colérica, aquela secura, né? Aquela pessoa que se impõe, aquela pessoa que puxa a orelha, que pega no pé e fala: ó, quem manda sou eu, quem ensinou vocês fui eu, vocês estão desviando do caminho. É da pena de São Paulo apóstolo que sai aquela visão do evangelho, né? Combati o bom combate, ou seja, São Paulo apóstolo, ele olha para a vida espiritual e fala assim, isso aqui é um combate, né? Olha o espírito colérico. A vida espiritual é um combate contra eu mesmo, né? E ele fala, combati o bom combate e tudo mais, né? Completei a carreira, guardei a fé. Em outro momento ele vai falar, não, eu não quero que aconteça de jeito nenhum de eu levar um monte de gente a se salvar pelo evangelho e depois eu me perder. Você tá doido eu ficar para trás, né? Quer dizer, ele não usa essas palavras, mas o espírito da fala dele traz muito isso. Eu para trás? De jeito nenhum. Né? Claro que ele de uma forma ali, de uma forma organizada, de uma forma ordenada, um assunto bom dele pensar isso, mas esse espírito colérico transparece nas suas cartas, transparece na sua atitude. Né? São Paulo apóstolo, antes de se converter, ele era chamado de Saulo e ele perseguia a igreja. E ele perseguia a igreja com excelência, né? Se é para perseguir a igreja, é para perseguir até acabar com o último cristão. Ou seja, não é que ele ia perseguir aquele que estava incomodando ele, não. Ele queria
levar até a extinção sobre a face da terra a igreja de Cristo. E aí depois que ele se converte, ele faz o contrário, ele quer levar à extinção a mentalidade mundana, a perdição mundana ali, a mentalidade do mundo, né? Então perceba essas notas coléricas na personalidade dele. Um santo que é colérico, né, que isso fica bem evidente, é Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Inclusive tem um quadro aqui atrás de mim de Santo Inácio, né, ali colocado, né, aqui diante ali do Papa, né? E o que acontece? O Santo Inácio, ele tem um livro, né, que chama Exercícios Espirituais, e nos princípios, né, dos exercícios espirituais, no início, os primeiros pontos do livro, ele vai dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, aí espírito colérico do desafio, né, de sempre ser do contra, de combater. É o seguinte, quando você tiver vontade de fazer uma coisa, faz o contrário. Quando você não quiser fazer, faça. Mas assim, desapega de tudo, sempre faça o contrário da sua própria vontade. Ou seja, o Santo Inácio de Loyola, ele trouxe na espiritualidade dele muito essa dimensão combativa do colérico, né? De ir contra a sua própria natureza decaída, sua fraqueza humana, né? Não ceder a ela. E, claro, antes de se converter também, a determinação do colérico brilha muito na biografia dele, né? Tem uma biografia da Daulinac, que é fantástica, que fica muito evidente isso, né? Então, primeiro, ele luta lá, ele era soldado, né? Muito sugestivo, ele era soldado. Ele queria ser um grande soldado, morrer com honra e um monte de coisa. E aí ele sofre uma derrota por uma bala de canhão que acaba criando ali um cenário onde ele quebra o joelho. Ele passa por uma cirurgia extremamente dolorosa, né? E no final ele percebe que depois da cirurgia uma perna ficou mais curta que a outra. E ele fala para o médico, doutor, como é que eu vou usar as minhas botas elegantes desse jeito? Eu não posso aparecer na corte diante das mulheres com o joelho mais curto que o outro. O senhor precisa arrumar. Ele falou, olha, dá para arrumar? Ele falou, olha, Inácio, até dá. Mas o problema é o seguinte, vai ter que quebrar sua perna de novo, é uma cirurgia de risco, vai ser muito dolorido e tudo mais. E aí Santo Inácio falou, eu não quero saber, doutor, você vai quebrar minha perna de novo e vai botar essa perna do tamanho certo. Então você vê aquela determinação do colérico, né? Agora, indo para o cinema, se a gente pegar ali um personagem, né, no Senhor dos Anéis, né, eu vou citar o filme do Senhor dos Anéis e o Guerra nas Estrelas, do Star Wars, porque você consegue achar vários personagens ali já, né, ou seja, personagens no mesmo filme, então fica mais fácil de compará-las, né? Quando é um filme que fala muito de uma pessoa só, acaba sendo um pouco mais difícil, né, de compreender. Mas vamos lá. Então, o personagem no Senhor dos Anéis que é colérico é o Gandalf, que é o mago, né, o chapéu pontudo, anda com cajado, e o Gandalf está o tempo todo instigando as pessoas a fazer as coisas. Ele não para quieto no filme. Ele viaja de cavalo para cá, viaja de cavalo para lá, exorta um a fazer isso, exorta o outro aqui, dá bronca no rei. Quer dizer, ele nem é o rei, mas ele chega dando bronca no rei, chega dizendo para o rei o que ele tem que fazer. Tem um pedaço no terceiro filme que Minas Tirith, né, a Cidade Branca, ela está sendo sitiada, ela está sendo atacada, assim, e aí aparece o regente da cidade e fala assim, gente, tá perdido, a gente vai morrer todo mundo, salve-se quem puder, abandonem seus postos e saiam correndo, né? Aí aparece ali, o filme retrata bem esse colérico, né? Parece o Gandalf dá com o cajado na cabeça do regente, o regente desmaia, o Gandalf assume o lugar do rei e fala, pode parar todo mundo, todos os seus postos, nós não vamos fugir, nós vamos segurar essa cidade até o último momento, né? Lutem pelas suas vidas, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o Gandalf ele acende a chama da esperança, né? Ele acende aquele fogo, aquele calor no coração das pessoas para os grandes feitos, que são uma característica que o colérico faz muito bem. Ao mesmo tempo, ele também se impõe, ele traz ali e diz o que o outro tem que fazer, e quando não escutado, ele vai embora muito bravo. Mas não acredito, essa pessoa é um tolo, né? Então você vê esse espírito de colérico muito aflorado no personagem do Gandalf, do Senhor dos Anéis. Um outro personagem que também é muito notório nessa parte já no Star Wars é o Anakin Skywalker. Quem não lembra, só para localizar,
o Anakin Skywalker, né? Ele é uma pessoa, ele é um Jedi lá que luta com as espadas, né? É a história, né? Os primeiros filmes, né, contam muito a história dele, principalmente o 1, 2 e o 3, né? E o Anakin, qual que é a dimensão? O Anakin, ele tem uma sensibilidade para a força maior que as outras pessoas, então ele tem uma capacidade de controlar a força com mais, ele tem mais poder que os outros. E o Anakin, então ele é encontrado criança no primeiro filme, né? E logo no primeiro filme, eles falam assim, puxa, a gente precisava levar o Anakin e tal, não sei o quê, mas precisava consertar a nave e tudo. E aí o Anakin criança, ele chega e fala assim, o negócio é o seguinte, não se preocupem, eu vou participar da corrida, eu vou ganhar, e aí eu vou ganhar o dinheiro, né? E vou ganhar ali uma aposta necessária para que a gente consiga consertar a nave e ir embora. E ele assume, com criança ainda, a responsabilidade de estar ganhando uma corrida. E ele vai ganhar uma corrida com uma nave ali bastante problemática. Ele monta ali e tudo mais, a nave dá problema no meio e ele faz de tudo para ganhar a corrida, determinado e tudo mais. Mas, porém, ao longo do tempo, o Anakin, para quem não está localizando, o Anakin depois é a pessoa que vira o Darth Vader, né? Ou seja, é o vilão. Ele que é bom, depois ele se torna mal. Tá aí um exemplo de um colérico mal trabalhado. Então, assim, ele se torna um aprendiz Jedi, ele se torna um cavaleiro Jedi, assim, que é o melhor, né? Um dos melhores e que impõe terror, assim, no exército inimigo. Mas, ao mesmo tempo, o Anakin, ele tem uma dificuldade enorme de seguir as regras e quer seguir da própria cabeça. E os Jedi mais antigos, mais sábios, percebem essa inclinação dele, tentam corrigir, né? Mas ele sempre vai se inclinando a seguir a própria opinião, a autossuficiência do colérico. E o pior é que por ele, justamente colérico, né? Ele tem autossuficiência, ele dá bons resultados, ele dá resultados que até surpreendem os Jedi mais sábios, mas os Jedi mais sábios percebem, olha, isso deu um bom resultado no curto prazo, mas no longo prazo é perigoso, né? O que ele pode vir a se tornar. E no fim, de fato, ele se torna o vilão, né? Ele se torna o vilão e ele começa então a criar uma rebeldia, um senso de combatividade contra os seus próprios mestres, né? E também vai se ofendendo ali ao longo do tempo por ele não ser, por ele ser tratado de alguma maneira como inferior. Então ele não se torna um mestre Jedi, né? Mas ele para como cavaleiro e vai e para. Depois ele se torna mal e ele domina tudo como um bom tirano colérico, né? Então levanta ali um império galáctico e ali o império é uma ditadura, basicamente. Então ali você pode olhar ao longo dos filmes essa característica muito forte do colérico. Então aqui estão quatro personalidades, algumas fictícias, algumas reais, de coléricos, para que a gente possa, né, conhecer e compreender e até ver essas personalidades, ler a biografia, assistir o filme, para que a gente possa ler atento, buscando enxergar o colérico nessas pessoas.